Muito boa noite, meus irmãos e irmãs da Diocese de Penedo. É sempre uma oportunidade muito especial para todos nós nos comunicarmos, mesmo que as circunstâncias sejam motivadas pelos desafios que nós estamos enfrentando nesses últimos tempos. Eu quero fazer a minha saudação a todos vocês que nos acompanham, especialmente aos padres, diáconos, religiosos, religiosas, os leigos e leigas engajados de nossa diocese e a todo o povo de Deus. Vivemos tempos difíceis e é claro que todos somos cônscios desta dificuldade do tempo presente. Somos desafiados a cada dia, como pessoa, como igreja, mas como cristãos no mundo, somos chamados a revigorar nossas vidas à luz da nossa fé, à luz da presença daquele que caminha conosco e que estar conosco em todos os momentos de nossa vida. A minha passagem hoje, através desta live, é para divulgar as orientações que a Diocese de Penedo oferece a todo o povo de Deus, desta querida diocese, para que a gente possa caminhar dentro do espírito de solidariedade, de cooperação com as autoridades sanitárias do nosso estado e, é claro, colaborar, acima de tudo, para defendermos a vida. Esse é um compromisso fundamental da Igreja. A Igreja é defensora da vida em todas as instâncias. E neste contexto de pandemia, de fato, a Igreja se coloca como parceira das autoridades sanitárias na defesa da vida. Meus irmãos e irmãs, aqui irei retomar alguns aspectos já conhecidos por todos, orientações que nós já sabemos de cor, mas que faço questão de poder relembrá-las, para que todos nós nos comprometamos e, é claro, se porventura ficamos nesses últimos tempos em algum ponto acomodado, relaxado, que a gente possa retomar todas as orientações que a Igreja oferece a partir dos padres, das paróquias e comunidades a todo o povo de Deus. Então é importante que a gente possa atualizar o nosso compromisso no combate a esta pandemia, atualizar o nosso compromisso no intuito de defendermos a vida que está sendo ceifada. Esses últimos tempos, aqui em nosso estado, nós temos sentido o cerco se fechar, o cerco, de fato, apertar a cada um e a cada uma. Muitas pessoas cercadas de medo tendem, de fato, ao desespero. Então, como se não bastasse o próprio limite da pandemia como tal, nós contemplamos todas essas consequências. E eu gostaria, antes mesmo de adentrar nos pontos, gostaria de convidar a todos a perseverança da fé.
a perseverança em Deus. Nós, como cristãos, não somos chamados ao desespero, mas à confiança, fazendo o nosso papel, cumprindo o nosso dever, mas confiando inteiramente em Deus. A situação sobre a nova onda do Covid-19, o coronavírus, deixam-nos todos cercados de grande preocupação. Com o novo decreto do governador do estado de Alagoas, no fim da tarde deste último domingo, dia 7 de março, no qual estabelece a fase vermelha para as regiões do Agreste e do Sertão, e a fase laranja para as regiões do litoral e da zona da mata do nosso estado. Somos chamados a somar forças na defesa da vida. O território de nossa diocese retoma as fases vermelha e laranja, exigindo de todos nós um sacrifício redobrado. Sabemos, meus irmãos e irmãs, quão difícil é este momento, mas não podemos nos esquivar em colaborarmos com as autoridades sanitárias no sentido de evitar complicações ainda piores para a vida do nosso povo. Estas horas, contudo, são decisivas para todos nós, como igreja. É importante sempre lembrarmos desta máxima popular, tão conhecida por todos nós: melhor prevenir do que remediar. Por isso, divulgo para todos vocês, queridos irmãos e irmãs, uma mensagem de esperança e de fé, mas ao mesmo tempo um apelo para que colaboremos no sentido de evitarmos qualquer comportamento que possibilite a proliferação ainda maior do vírus e de suas mutações. Todos somos chamados a colaborar através do nosso comportamento responsável, que exigirá a obediência às orientações que estão sendo tomadas pelas autoridades competentes e por nossa Igreja Diocesana. É nossa contribuição como cristãos e cidadãos que zelam pelo bem de todos, sob a orientação dos nossos sacerdotes, queremos responder, mantendo viva no Espírito a nossa fé em Deus, nosso Pai, e em Jesus Cristo, nosso Salvador, que deu sua vida para salvar a nossa vida. Como irmão na fé, como irmão de todos, venho reforçar algumas orientações já conhecidas, mas por vezes negligenciadas. Então aqui eu apresento e relembro as orientações gerais desta nota, destas orientações para a nossa diocese. A primeira coisa, deve-se evitar aglomerações em todos os espaços no que concerne a vida da igreja, nas paróquias, nas comunidades. Então, evitar aglomeração na igreja, nos salões paroquiais, nas secretarias, mantendo aquela distância mínima já conhecida de 1,5 metros.
Outra coisa que se apresenta ao longo desse tempo como instrumento eficaz: o uso obrigatório de máscara de proteção. Nós, meus irmãos e irmãs, não podemos facilitar em relação a este item. Quer na igreja, quer na sociedade ou em nossa casa, não fiquemos desprevenidos. Usemos a máscara de proteção. Nós sabemos que mesmo dentro do ambiente familiar, quando tem pessoas que entram e que saem, que se deslocam por outras regiões, correm o risco de trazer para casa o vírus. Então fica esta orientação já conhecida, mas que nós devemos levar a sério, especialmente nos ambientes da igreja. Cada padre deve ponderar junto à sua comunidade para a necessidade do uso da máscara de proteção. Todas as paróquias disponibilizem lavatórios com água, sabão, álcool em gel 70% nas principais entradas das igrejas, das secretarias paroquiais. Essa recomendação também já é reconhecida, já é conhecida por todos. Reforçamos que sejam higienizados regularmente, após cada celebração, as superfícies tocadas com frequência. É claro, aqui nós estamos falando dos bancos da igreja, do corrimão, nas paróquias onde se tem corrimão, higienizá-los com frequência. Estamos falando também aqui de espaços outros, como sacristia da igreja, que muitas vezes é visitada. Se faz necessário a higienização permanente desses espaços. Meus irmãos e irmãs, outra coisa ainda dentro destas observações gerais: todas as pessoas que fazem parte do grupo de risco ou que representa de alguma forma, vamos dizer, um perigo por estar com sintoma de gripe, com febre, com dor de cabeça acentuada, todas estas pessoas devem ficar em casa. Todas as pessoas devem permanecer em quarentena, no isolamento, e não devem, portanto, vir à igreja. Nessa fase, eu quero deixar claro que as pessoas estão desobrigadas do preceito dominical. Em função destas circunstâncias que nos encontramos no momento presente, nós estamos desobrigados do preceito dominical. Sobre a celebração da Santa Eucaristia, quais as orientações que nós recordamos e reafirmamos neste momento? Todas as igrejas, matrizes e capelas estarão autorizadas à celebração da Eucaristia, respeitando todas estas normas já estabelecidas e amplamente divulgadas. Todas as paróquias se organizem para que seja respeitada a ocupação máxima de 30% do espaço interno da igreja. Então, nós já temos, as paróquias já estão sinalizadas, mas se porventura
há alguma displicência, favor os padres renovar esta consciência e renovar também a identificação dos espaços de ocupação, mantendo esta ocupação máxima de 30%. Quando possível, sejam disponibilizados outros horários, além dos habituais, para a celebração da Santa Missa, especialmente no domingo. Então, os padres que podem dar essa assistência maior, vejam dentro da agenda se é possível acrescentar outros horários de missa dominical. Valorizem, quando possível, as missas campais, desde que não provoque aglomeração. Então, assim, se alguma paróquia tem um estacionamento, tem um espaço que, por ser maior, por ser mais amplo, pode servir para a celebração, que possa também ser valorizado. Agora, é claro, com todos os cuidados, inclusive evitando a aglomeração. Portas e janelas das igrejas deverão estar abertas nos momentos celebrativos, evitando, quando possível, o uso de ventiladores. Todos os bancos da igreja deverão ser sinalizados com a indicação do lugar, para que os fiéis se assentem respeitando a distância já referendada de 1,5 metro. Todos os objetos litúrgicos, cálice, âmbula, galhetas, utilizados durante a celebração da Santa Missa, devem ser higienizados. Evite-se passar de uma pessoa a outra sem a devida desinfecção, bem como tocá-la com a boca. Para o momento da comunhão, observe-se o distanciamento já preconizado de 1,5 metro, com possível indicação no piso da igreja. A comunhão deverá ser sempre recebida na mão, de preferência com o braço esticado, tanto pelo ministro quanto pelo fiel. Para a comunhão, aquele que a distribui deve sempre fazer uso da máscara de proteção. O padre, o diácono, os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia poderão passar, inclusive pelas mediações dos bancos da igreja, para a distribuição da Sagrada Eucaristia, evitando assim o deslocamento dos fiéis. Outra coisa muito importante, é importante, meus irmãos e irmãs, que ao fazer uso, naquele momento especialmente do ofertório, das mãos para ofertar a sua espórtula, que em seguida, quer pessoalmente ou disponibilizado pela igreja, você possa higienizar as mãos com álcool em gel. Eu quero renovar, mais uma vez, aqueles idosos, especialmente os que não foram vacinados, fiquem em casa, evitem vir para a igreja para a celebração da Santa Missa. Sobre o sacramento do batismo e do matrimônio, nós manteremos a programação para as celebrações destes dois sacramentos, desde que, é claro, as regras estabelecidas como para a missa sejam também aplicadas nestes dois sacramentos, na celebração destes dois sacramentos. Então, a regra do distanciamento é importante e deve ser valorizada. Depois, da higienização também das mãos
e, é claro, evitando qualquer tipo de contato físico com as pessoas. Então, sobre o sacramento do batismo, por exemplo, o rito opcional do sal e do éfeta estão dispensados. Então, isso já é do nosso conhecimento, já fez parte das orientações em outros momentos, e eu passo tão somente para relembrá-los. Sobre o sacramento da penitência ou confissão e o sacramento da unção dos enfermos. A confissão seja celebrada em lugares amplos, com ventilação e distanciamento de 1,5 metro entre o penitente e o confessor. Se houver fila de espera para a confissão, que seja observada a mesma regra de distanciamento. Sobre a unção dos enfermos, deve ser celebrada respeitando os critérios de distanciamento e de proteção, especialmente o uso de luvas e de máscaras por parte do sacerdote, evitando celebrações comunitárias deste sacramento. Desculpe-me. Deste sacramento da unção dos enfermos. Sobre a celebração das exéquias. Para a celebração das exéquias, deve ser observado as mesmas regras de distanciamento e de proteção já apresentadas. Sobre o sacramento da confirmação ou crisma, nós, neste momento, estamos suspendendo todas as celebrações do sacramento da unção, né, da confirmação, melhor dizendo, ou o sacramento da crisma, como nós a conhecemos. Então, o sacramento da confirmação está suspenso até que, de fato, tenhamos uma nova configuração. Outras orientações importantes para todos nós. Aqui diz respeito às reuniões, encontros de formação, encontros pastorais, reuniões diversas. Todas estas reuniões de formação pastoral, como formação em preparação ao sacramento do batismo, formação em preparação ao sacramento do matrimônio e demais reuniões estão suspensas. Evite-se qualquer tipo de reunião que não tenha uma urgência urgentíssima. Então, os chamados cursos de preparação para o batismo, curso de preparação para os noivos, estão suspensos nesta fase. Também permanecem, é claro, suspensas as atividades ligadas à pastoral catequética das crianças, dos adolescentes e dos adultos. Também está suspensa a escola de formação permanente de nossa diocese, aquela que funciona na paróquia de São José, voltada para a formação dos leigos e leigas e também da preparação para os diáconos permanentes. Estas formações que são dadas pela escola teológica estão suspensas. Eu peço encarecidamente, meus irmãos e irmãs, que cada paróquia se comprometa com estas orientações. Cada padre
se sinta parte deste compromisso que nós temos com a vida do nosso povo. Eu peço que as PASCONs das nossas paróquias e da nossa diocese intensifique ainda mais este serviço, para que o povo de Deus, ao menos virtualmente, possa ter acesso todos os dias à celebração da Santa Missa. E que também a PASCOM possa divulgar amplamente essas orientações que, como eu disse, já conhecidas, precisam ser relembradas, intensificadas e colocadas em prática. Eu gostaria, encerrando este momento, de manifestar a todos aqueles que perderam seus entes queridos, gostaria de manifestar os meus sentimentos. A você, meu irmão, minha irmã, que de fato viu o seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, tendo sua vida ceifada de modo tão repentino. Muitos não tiveram sequer a oportunidade de uma despedida. Só Deus para consolar a você neste momento difícil da vida. E a igreja se faz solidária de todas as famílias e pessoas que vivem estas perdas, este luto, vítimas desta pandemia. Recebam da parte de todos os padres da nossa diocese este abraço amigo, fraterno e solidário diante destas perdas das pessoas queridas que partiram para a eternidade. Que nosso Senhor, que ressuscitou dos mortos para nos dar a vida, possa fazer participar da vida eterna todos aqueles vítimas desta pandemia que partiram para a eternidade. Meus irmãos e irmãs, queridos padres, diáconos, religiosos e religiosas, todo o povo desta querida diocese de Penedo, todas estas medidas, elas entrarão em vigor a partir de amanhã, dia 9, ou seja, a partir das 0 hora, do dia 9 de março deste ano, naturalmente. Então, a partir de amanhã, todas estas normas devem ser observadas pelos padres, paróquias e comunidades. Confiemos nossa caminhada de fé à proteção da Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora do Santo Rosário, padroeira de nossa diocese, e de São José, seu castíssimo esposo, que neste ano a ele dedicado, ele possa nos proteger, possa nos guiar e nos auxiliar diante deste contexto tão adverso que estamos vivendo. E que Nossa Senhora, como Mãe da Esperança, nos encha desta virtude, para que, vivendo este tempo de provação e de privação, sigamos confiantes naquele que não nos abandona. Que Deus possa abençoar a todos. Aqui a equipe técnica está me passando. Então, uma informação importante é que, de fato, precisa ser dita. Todas as procissões e via sacra, então procissões de festa, de padroeiro, ou via sacra, própria deste tempo quaresmal, estão suspensas. Então, que fique muito claro que, até então, nós facultamos às paróquias
a possibilidade de realizar a via sacra diante do contexto que cada paróquia estava vivendo, mas a partir de agora, todas as paróquias deverão suspender a via sacra nas ruas, bem como as procissões. Meus irmãos, que Deus os abençoe pela intercessão de Nossa Senhora do Santo Rosário, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.